Vamos ver um exemplo aqui bem simples. Eu estou considerando f de xy igual a x vezes y. E a minha função gama de t como sendo t ao cubo t. Então eu vou calcular a derivada da função composta. Essa função aqui, ela é diferenciável no R2, né? Que a gente já viu. E esta aqui também é diferenciável em todos os reais. Portanto, vou fazer as derivadas parciais. Tá? Aqui eu estou mostrando, né, que elas são diferenciáveis, porque a derivada parcial da f em relação a x é y, a derivada da f em relação a y é x. Aqui novamente tem mais um errinho, né? Precisa ser corrigido, tá bom? Erro de digitação, é x. São funções contínuas no R2, então segue que a função é diferenciável em todo o R2. Agora, pela regra da cadeia, eu tenho que a derivada da f no ponto t vai ser a derivada parcial da f em gama de t. Novamente aqui está errado, né? Oxa, tem uns errinhos de digitação feio aqui. É gama de t. Aqui também é gama de t, tá? Que é o ponto que vai ser calculado. Então eu tenho a derivada de f em gama de t vezes a derivada de x em t, vezes a derivada de y em t. A derivada da f de x é y, então é y de t. A derivada disso aqui eu não substituí ainda, né? Mas a derivada desse aqui é x e vezes a derivada do y'. Agora eu vou pegar as expressões para x e para y, então eu tenho x de t é t ao cubo, y de t é t ao quadrado. Então aqui vai aparecer o t ao quadrado, no lugar do y, no lugar do x, t ao cubo. A derivada de x é 3t ao quadrado, a derivada de y é 2t. Fazendo aqui essa conta, a gente chega, então, nesse resultado, que a derivada é 5t à quarta. Apenas para conferir, a gente pode fazer a composta, essa função é muito simples, né? Então eu consigo fazer a composta da f com a g de t, que vai ser x de t vezes y de t, que é t ao cubo vezes t à quarta, vai dar t à quinta, derivando é 5t à quarta. Ficou até mais simples de calcular aqui fazendo a composta, mas é claro que tem casos em que eu não consigo fazer isso. Se eu não conhecer, por exemplo, a função f, eu posso calcular a derivada em relação às derivadas parciais sem conhecer a função f, tá? Então essa é a grande utilidade da nossa regra da cadeia. O segundo exemplo aqui mostra como fica a regra da cadeia quando eu tenho três variáveis para minha função f, né? Então imagina que eu tenho f de x, y, z, x de t, y de t, z de t. Para facilitar, eu usei essa expressão aqui da regra da cadeia, usando o gradiente, porque essa expressão aqui ela é automaticamente generalizável, né? O gradiente da função f com relação a gama é justamente as derivadas parciais da f calculada no ponto gama. Produto interno com as derivadas da minha gama, que é x, y e z. Então, fazendo o produto interno, vai ficar exatamente o gradiente da f em relação a x vezes a derivada de x, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y, mais a derivada parcial de f em relação a z vezes a derivada de z. Ou simplesmente, né, usando aqui, já que é para todo ponto t, eu tenho aqui a expressão da derivação usando uma função de três variáveis e uma curva no espaço. Bom, nós temos agora aqui mais um exemplo, onde a minha função g maiúscula, ela é expressa em função da g minúscula, composta com as funções t ao quadrado exponencial de t, t ao cubo menos t. Eu estou admitindo que a minha função g é diferenciável, tá? Para que eu possa aplicar a regra da cadeia. Então eu quero expressar a derivada da g em função das derivadas parciais da minha g pequena. Então, para simplificar aqui a notação, eu vou definir essa composição que eu estou fazendo aqui como uma função gama, né? Uma gama de t, t ao quadrado exponencial de t, t ao cubo menos t,
Observe que ela é diferenciável em todos os reais, tá bom? Então eu posso aplicar a regra da cadeia. Como são duas variáveis, eu vou aplicar, vai ser a derivada parcial da g em relação a x no ponto gama de t. Observe que esse ponto aqui está dizendo aonde a g é calculada, vezes, e agora a segunda parênteses aqui é a função a ser derivada, que é a função x de t, mais a derivada da g em relação a y calculada no ponto gama de t, tá? Então, novamente, esse parênteses aqui é o ponto onde ela está sendo calculada, multiplicado pela derivada da segunda função. Bom, antes da gente continuar as contas, uma observação importante, né? Já que eu estou adotando o ponto onde a função está sendo calculada, então eu preciso adotar também nas minhas derivadas, usar um padrão só, porque senão depois eu não sei mais quem é que está multiplicando e quem é o ponto de cálculo da função. Então, ou eu elimino de todas, né? Ou eu deixo todas indicadas. Aqui no caso está indicado, que já é a própria função, então já está indicado também, tá bom? Então é importante essa observação. Bom, continuando aqui a expressão, eu posso calcular a derivada da g em relação a x, eu não conheço. Mas essa derivada eu sei calcular, é a derivada do produto. Então eu calculei a derivada do produto. Aqui é a derivada da soma de duas funções, então calculei as duas funções, tá? Só tirei aqui em evidência o t exponencial de t para ficar um pouquinho mais simplificado, então ficou 2 mais t vezes t exponencial de t vezes a derivada de g em relação a x, e essa derivada que eu obtive vezes em relação à derivada parcial de g em relação a y. Então eu expressei a derivada da função composta em razão das derivadas parciais da minha g. Então eu posso usar aqui diversas funções para g, simplesmente substituindo aqui as derivadas parciais, eu consigo encontrar a minha derivada da g em relação a t. Finalmente, a gente tem aqui o segundo caso da regra da cadeia. Lembre que, lá quando a gente viu lá atrás, nós tínhamos divididos em dois casos. O primeiro caso é quando a minha função de duas variáveis, ela está ou ela é composta com uma curva, né? Que é uma função vetorial, tá? Que depende de uma variável só. O segundo caso é quando os elementos que me aparecem aqui, ou as funções x e as funções y, são também funções de duas variáveis, ok? Então, x depende de u e v, y depende de u e v, e, portanto, eu vou, então, fazer a regra da cadeia para esse caso. Na verdade, é muito simples, porque o segundo caso, ele é uma aplicação do primeiro caso. Por quê? Quando você está trabalhando com uma função que depende de u e v, a minha x depende de u e v. Então, simplesmente, eu vou considerar, já que elas, u e v são independentes, que a minha v é uma constante. Se eu estou fazendo a derivada parcial da f em relação a u, né, que é a primeira variável de x, então eu vou derivar como se essas funções g e h fossem funções de u apenas e a minha v fosse constante. E aplico a regra da cadeia no primeiro caso. Quando eu vou fazer a derivada parcial da f em relação a v, a mesma coisa. Eu considero que são funções de v e que u são constantes. E u é constante, tá? E aí eu aplico o primeiro caso. Então, na verdade, quando você tem aqui, a gente pode especificar mais precisamente, né? Eu tenho uma função diferenciável num certo ponto, eu tenho duas funções levando de um conjunto B num conjunto A, onde o B é aberto nas variáveis u e v, de tal forma que a primeira curva leva no x0, a segunda curva leva no y0, tá? Que é o ponto em que ela é diferenciável. Então, quando eu faço a composição da f com x de uv e y de uv, eu vou ter uma função de duas variáveis, u de uv. Então, a derivada que eu vou falar aqui é da derivada das derivadas parciais. Portanto, a derivada parcial da f em relação a u
vai ser a derivada da f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a u. Observe que agora essa função é uma função de duas variáveis, então eu vou usar o símbolo de derivada parcial, tá? Não mais de derivada, como a gente usou no outro caso. Mas a variável u também aparece na variável y, na função y. Então eu preciso somar pela regra da cadeia df dy, né? df dy, a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada parcial de y em relação a u. Para calcular a derivada parcial de f em relação a v é a mesma coisa. Então, é a derivada de f em relação à primeira variável, x, vezes a derivada de x em relação a v, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a v. Novamente, se a função é diferenciável em todo o conjunto A e xy é diferenciável em todo o conjunto B, então você pode escrever omitindo o ponto de aplicação da função, né? Então fica a derivada parcial de f em relação a u, derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a u, mais a derivada de f em relação a y, e a derivada de y em relação a u. Ou seja, tem uma semelhança muito grande com o que a gente fez para o primeiro caso. Exceto que eu preciso usar aqui o símbolo adequado para a derivada parcial. Isso é muito importante, porque está dizendo que essa função ela depende de mais de uma variável, tá? E a mesma coisa com relação a df dv, tá? Os pontos de cálculo estão subentendidos quais que devem ser. Vamos ver aqui um exemplo de composição, né, ou derivada da composta de duas funções de duas variáveis. Então eu tenho aqui a minha função que é x ao quadrado menos y ao cubo, tá? Fácil ver que isso aqui é diferenciável em todo R2. Nós temos também aqui, então, a função composta, que é a composição da f com as funções o x de uv é 2u mais v, o y de uv é u menos v, né? Então, nós temos aqui as duas funções, também são funções diferenciáveis em todo o R2. Então, usando aqui a regra da cadeia, eu tenho que a derivada parcial da f em relação a u vai ser a derivada da f em relação a x, vezes a derivada parcial de x em relação a u, tá? Mais a derivada parcial da f em relação a y, vezes a derivada parcial da y em relação a u. Porque tanto x quanto y dependem das variáveis u. Portanto, aparece aqui a derivada da f em relação a x é 2x, a derivada da x em relação a u é 2, a derivada da de f em relação a y é menos 2y ao quadrado, e a derivada da y em relação a u é 1. Ok? Então, aqui vai dar 4x, então, na verdade, é 4 vezes 2u mais v, menos 2 vezes u menos v ao quadrado. Tá? Pode fazer as contas e tentar juntar alguma coisa, mas basicamente é isso aqui a sua resposta. Tá? A derivada parcial da f em relação a v, então vai ser a derivada da f em relação a x, que é 2x, a derivada da x em relação a v, que é 1, a derivada da f em relação a y, que é menos 2y ao quadrado, vezes a derivada da y em relação a v, que é menos 1. Novamente, eu tenho que fazer a substituição da x pela função, que é 2u mais v, e da y por u menos v. Tá? Então, o resultado, essa é a derivada parcial da f, maiúscula, né, em relação a u. Outro exemplo aqui que a gente pode utilizar, bem interessante, é considerar uma função diferenciável e que eu quero obter as derivadas parciais dela, mas em variáveis de coordenadas polares, ou seja, fazendo a mudança de coordenadas polares. E fazer a mudança de coordenadas polares nada mais é do que fazer a composição, onde a função x é escrita em função de rθ, r vezes cosseno θ, e a y em função de r vezes seno θ. Tá?
Então, na verdade, a minha função alterada para coordenadas polares é f de rθ igual a f de r cosseno θ r seno θ. Então, para encontrar as derivadas parciais da f em relação a r, que é a variável de coordenadas polares, vai ser a derivada da f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a r, mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a r. A derivada de x em relação a r é cosseno θ. A derivada de y em relação a r é seno θ. Então, a derivada parcial de f em relação a r é cosseno de θ vezes a derivada de f em relação a x, mais seno θ, a derivada de f em relação a y. Observe que sempre que depois que eu fizer essa derivada parcial, eu preciso substituir pelas funções que eu estou fazendo a composição. Da mesma forma, eu posso derivar isso em relação a y, né? Em relação a θ, né? E nesse caso, a derivada em relação a θ vai ficar a derivada parcial da f em relação a θ é a derivada da f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a θ, mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a θ. A derivada de x em relação a θ, lembra que aqui é r cosseno θ, vai dar menos r seno θ. Então, o que aparece aqui, menos r seno θ vezes a derivada de f em relação a x. E a derivada de y em relação a θ é r cosseno θ. Então, vai aparecer r cosseno θ vezes a derivada de f em relação a y.